Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite. Eu convido você, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus 13. E mesmo sentados, nós vamos fazer a leitura. Inicialmente nós vamos ler até o verso 6, tá certo? E daí por diante. Hebreus capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 6. Os irmãos encontraram? Amém? O texto sagrado nos diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderei fazer o homem. Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa riquíssima oportunidade de poder estar juntamente com a tua igreja nessa noite, cultuando e louvando o teu santo nome. Que nessa noite, Senhor, tu possa, pela tua infinita graça e misericórdia, falar ao nosso coração, e que teu nome, Pai, no final desse culto, somente o teu, seja glorificado, exaltado e engrandecido. Nós te pedimos isso humildemente, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pois ele vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, vocês sabem que nós não sabemos quem é o autor dessa carta. Não sabemos, na realidade, quem foi que escreveu essa carta. Mas ela foi uma carta endereçada a um grupo de pessoas que havia abandonado o judaísmo e migrado para o cristianismo, mas estavam a ponto de retornarem para o judaísmo. Então, quando você lê esse livro ou carta aos Hebreus, você chega à seguinte conclusão: que o autor possivelmente deveria ser um pastor, que conhecia profundamente o Antigo Testamento, em particular os ritos, os sacrifícios que eram realizados pelo povo judaico. Isso fica muito claro quando você lê a carta aos Hebreus, tá certo? E nós estamos aqui no finalzinho da carta, no capítulo de número 13. Eu coloquei um título nessa mensagem que tem tudo a ver com o que nós pregamos no último domingo, né? Está muito relacionada com o texto de ética cristã que nós pregamos no domingo passado. E o título que eu dei a essa ministração nessa noite é o seguinte: vivendo como cristãos. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém, ou mesmo você, que está sofrendo, que o sofrimento bateu na sua porta e parece que vai ficar para sempre. Eu sei que você conhece pessoas assim. Talvez você própria esteja vivendo dessa maneira. Quando essas coisas acontecem, normalmente nós dizemos frases do tipo: você sabe o que eu estou passando? E muitos sofrimentos são reais. Muitos sofrimentos nas nossas vidas, irmãos, tiram a nossa paz, tiram o nosso sono, tiram o nosso apetite, tiram a vontade de viver. Isso é verdade. Mas normalmente quando nós estamos sofrendo, ou quando nós conhecemos alguém que está passando por um sofrimento atroz, as pessoas dizem isso com toda razão, muitas vezes, na maioria das vezes: como minha vida está difícil, como é difícil viver. E eu não sei se você sabe, mas os 12 capítulos anteriores desta carta que o escritor, escreve, é para pessoas que estavam vivenciando um sofrimento atroz. Essas pessoas, ou o público para o qual essa carta foi emitida, eram pessoas, irmãos, que estavam perdendo tudo.
estavam perdendo seus bens, estavam perdendo, irmãos, seus empregos, estavam perdendo seus negócios, estavam perdendo sua liberdade, e alguns já estavam a ponto de perderem a própria vida pela sua fé. Veja bem, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite, que eu me fiz ao meditar nesse texto. Se por conta da sua fé, da fé que você abraçou, você sofrendo bastante, o que você gostaria de receber, por exemplo, na sua caixa de e-mail? Qual era a mensagem que você gostaria que viesse no seu WhatsApp? Que mensagem você gostaria de receber de alguém? Com certeza, frases desse tipo: dê um tempo, pare um pouquinho, não seja cristão tão dedicado, tão radical. Deus entende teu sofrimento, Deus sabe que você está sofrendo. Você tem razão de não orar, você tem razão de não ir ao culto, você tem razão de não prestar um culto racional a Deus, porque você está sofrendo demais. Talvez fosse essas palavras que nós almejássemos ouvir. Mas o que eu acho interessante do autor aos Hebreus é que ele, nos capítulos anteriores, falou para as pessoas que estavam sofrendo, e no capítulo 13 ele diz algo mais ou menos assim. Preste atenção, não está escrito aqui, mas nas entrelinhas do que nós vamos meditar nessa noite, fica muito claro o que ele está dizendo. Sabe o que ele vai dizer no capítulo 13? Aquele grupo de pessoas que estava passando por um sofrimento, ele vai dizer mais ou menos isso: quando tudo vai bem, ou quando tudo vai mal, nós não podemos usar as dificuldades para não vivermos como os crentes de verdade. Se tudo está indo muito bem, ou se tudo está indo muito mal, não importa como está a sua vida, você tem que manter seu testemunho. É exatamente isso que ele vai dizer aqui. E se você prestou atenção no texto que nós acabamos de ler, do verso 1 ao verso 6, o primeiro ponto aqui que ele destaca é que uma vida transformada tem conduta exemplar mesmo na luta. No verso 1 ele diz o seguinte: seja constante o amor fraternal. Em diversas passagens da Bíblia, a palavra amor, ela é traduzida por ágape. Mas nesse aqui em particular, ou nessa passagem aqui, no original a palavra amor é Filadélfia. Não é ágape, não é filéu, é Filadélfia. O que significa isso? Que deve haver amor entre os irmãos. Quando nós estivermos na luta, uma das coisas que não pode nos faltar é o amor entre nós que somos irmãos. Esse amor ele tem que ter para com todos da família da fé. Interessante, ele diz que tem que ser constante. E por que ele diz que tem que ser constante? Interessante, sabe? Esses crentes aqui que receberam essa carta, eles praticavam o amor. Vou lhe dar a base, você chega em casa e pode ler, capítulo 10, a partir do verso 32 ao 34 dessa mesma carta. Eles estavam praticando esse amor. E por que o autor diz, continue a praticar? Por quê? É simples, ou relativamente simples. Porque no momento de luta, ou seja, no momento que a enfermidade chega, no momento, irmãos, que o desemprego bate à nossa porta, no momento, irmãos, que o cárcere pode ser uma realidade na nossa vida, no momento que um problema familiar chega à nossa casa, ou seja, enfim, a adversidade chega em nossa casa, a nossa tendência é só olhar para nós mesmos. Quando nós estamos vivendo uma grande luta, nós temos a tendência de olhar para o nosso próprio umbigo e esquecer as outras pessoas, e esquecer os demais. Esse é um erro que nós ocorremos em fazer. Estamos propensos a praticar, só olharmos para a nossa luta e esquecer a luta dos demais. Interessante que esses judeus, eles se amavam demais entre os judeus, né? É um elo muito forte o amor entre as pessoas daquela pátria. Mas o autor vai adiante e diz: ei, se o amor de vocês é um amor tribal, quando vocês se convertem ao cristianismo, esse amor passa a ser universal. É isso que ele está dizendo. Eu gostaria que você atentasse para o seguinte: Calvino, fazendo a análise desse verso de número 1, ele diz o seguinte, olha, disse o seguinte:
Nada evapora mais facilmente do que o amor. Quando cada um pensa de si mesmo mais do que convém, e quando pensa menos nos outros do que deveria. Primeiro ponto é esse. Nós temos que continuar amando, mesmo na prova. Outra coisa que ele fala aqui, verso 2, eu chamo a sua atenção. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. A palavra aqui, hospitalidade, significa amor aos estranhos. Isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque o cristianismo é a religião de portas abertas. E o autor diz, se eu sou alguém convertido, eu tenho que ter relacionamento com o meu próximo, mas eu tenho que também ser uma pessoa hospitaleira. E você poderia perguntar, por que a hospitalidade era tão importante nesse tempo? Por duas razões pelo menos. Porque os crentes estavam sendo perseguidos. Os cristãos estavam fugindo de suas casas, abandonando tudo, perdendo seus empregos. Então, quando eles viajavam, estavam fugindo, era necessário alguém que desse um teto para eles dormirem. Era necessário alguém que desse uma oferta para eles se manterem. E quem eram essas pessoas? Que expectativa Deus tinha acerca dessas pessoas? Quem eram essas pessoas que iriam abrir as suas casas? Os cristãos. E por essa razão o autor diz, pratiquem a hospitalidade, mesmo quando você está na luta. Veja bem, você já tem pouco no seu armário. Era o que estava ocorrendo aqui. E Deus manda um escritor dizer para você o seguinte, o pouco que você tem, divida com aqueles mais necessitados, pois isso é cristianismo. E ele vai adiante, uma outra coisa interessante, né? Sobre por que a hospitalidade era importante. Porque existiam muitos pregadores itinerantes, saíam fazendo a obra de Deus de cidade em cidade, e eles não tinham onde pernoitar, porque as pensões daquela época, além de sujas, caras, eram mal afamadas. Ou seja, não cabia, por exemplo, um pregador, um pastor, um missionário se hospedar em determinadas pensões, porque era lugar de prostituição. Então o autor diz, abram suas casas e recebam essas pessoas. Interessante, irmãos, uma coisa, tomando como base esse verso de número 2, o cristão ele é uma pessoa, ele é alguém que tem não só a sua casa aberta para quem necessita, mas ele tem o bolso, e ele tem também o coração. Ele é algo, irmãos, ele é uma pessoa que se doa. Ele é uma pessoa que se doa. Ele é uma pessoa que está sempre disponível a ajudar. Interessante que no verso 2 ele diz, pois alguns praticando-a, ou seja, a hospitalidade sem o saber, acolheram anjos. Com certeza, na mente desse autor, passava pelo menos 2 episódios do Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis capítulo 18, do verso 1 ao verso 5. Quando 3 seres angelicais aparecem a Abraão. Um deles era uma teofania, era o próprio Senhor Jesus Cristo em uma manifestação. E Abraão recebe aqueles 3 seres, na verdade, dá-lhes um banquete interessante. A mulher de Abraão era estéril. E um desses seres diz o seguinte, daqui a 1 ano nós voltaremos aqui, e Sara, tua mulher, terá um filho. O que é que o autor está dizendo aqui? Que muitas vezes, quando nós abrimos o nosso bolso, abrimos a nossa casa, abrimos o nosso coração, para ajudar um irmão na fé, na realidade nós somos mais abençoados muitas vezes do que abençoamos. O autor não está dizendo aqui que quando você for uma pessoa bater a sua porta pedindo ajuda, é um ser angelical. Ele não está afirmando isso. Ele está afirmando o seguinte, que ao você abrir o seu bolso, abrir o seu coração, abrir a sua casa, às vezes até abrir seus ouvidos para ouvir alguém, às vezes ter uma palavra de Deus para uma pessoa, enfim, ajudar. Na realidade você pode ser que aconteça com você, de você ser mais abençoado do que aquela pessoa que você está ajudando. Porque Deus ele retribui. Com certeza também ele estaria pensando naquele episódio de Jó, de Gênesis capítulo 19, 1, 22, quando Jó também recebeu 2 seres angelicais na sua casa. E Jó era aquele tipo do crente que não queria se converter, não queria ir para o céu, não queria sair daquele lugar de prostituição, não queria sair daquele lugar que não agradava a Deus. Interessante, a partir do momento em que ele abre o seu lar,
para ser hospitaleiro com aqueles 2 anjos. Ele foi salvo porque ele foi um crente que saiu dali a reboque. O que é que eu quero dizer aqui a você nessa noite? Em tudo na vida nós precisamos de equilíbrio, irmãos. Em tudo na vida nós precisamos de discernimento. Talvez você esteja pensando: pastor, eu vou receber qualquer pessoa, eu vou ser hospitaleiro com qualquer pessoa. Tomando esse segundo ponto aqui acerca dos pregadores itinerantes. Interessante que em 2 João versículos 10 e 11, o autor diz o seguinte, que nós não podemos dar guarida, nós não podemos ajudar falso mestre. Então qual é o ensinamento que nós temos aqui também? Você deve ser hospitaleiro com as pessoas da fé, sim, mas ao mesmo tempo você não pode dar combustível, você não pode, irmãos, fazer com que cresça aquilo que não é verdadeiro. Por exemplo, o falso evangelho. Talvez existam pessoas aqui que você é alguém que contribui com esses teólogos da prosperidade. Talvez você ajude pessoas que não pregam a palavra verdadeiramente, em nome de uma hospitalidade ou em nome até de uma generosidade que você demonstra ser. Não faça isso. Você está em pecado. Nós temos que ajudar, sim, mas para que o reino de Deus seja engrandecido. Mas nós não podemos ajudar pessoas que atrapalham o evangelho. Por exemplo, a fazer com que uma seita vá adiante, a fazer com que uma falsa igreja vá adiante. Nós não podemos agir assim. Um fato aqui digno de nota, com base nesse verso de número 2. Existia um homem na igreja primitiva, chamado Juliano Apóstata. Ele tem esse nome porque ele foi alguém que se arrependeu de se arrepender. Ele voltou atrás na decisão dele. E ele escrevia várias cartas. E na carta de número 49 que ele escreveu, apesar de ser um apóstata, apesar de ser um falso cristão, ele diz o seguinte: ninguém pode contestar a hospitalidade dos cristãos primitivos. Eles são hospitaleiros. Eles abrem os seus bolsos, eles abrem as suas casas, ele abre o seu coração. Sabe por quê? Antes de tudo, nós somos uma carta que o mundo está lendo. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, até o nosso modo de falar, são julgados pelos incrédulos. Como a gente tem que ter cuidado com o nosso testemunho, irmãos. Verso 3, por favor. Olha o que ele diz aqui: lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Muitos cristãos estavam sendo presos aqui, e as prisões romanas, além de serem sujas, não ofereciam comida nem roupa. Então era necessário que os cristãos saíssem de sua casa e fossem levar alimento, fossem levar cobertor, fossem levar remédio, porque senão os prisioneiros morriam ali naquelas prisões romanas. Eu particularmente não conheço pessoas que fazem parte da nossa fé que nesse momento estejam presos pela fé que defendem. Mas no Oriente certamente existem muitas pessoas que estão padecendo necessidade. Por essa razão a nossa igreja, ela é parceira das missões Portas Abertas. Eu fiz um propósito com o Senhor, e sempre um ministério que fala ao meu coração, é Asas do Socorro, Médicos Sem Fronteiras. Eu coloquei um propósito da nossa igreja se envolver com esse trabalho. Médicos Sem Fronteiras, sabe? Ajudar o ministério Asas de Socorro. Pessoas que não estão presas, mas estão sofrendo. Porque o autor continua dizendo o seguinte, que nós devemos lembrar também dos que sofrem maus tratos, como se com efeito, vós mesmos em pessoa, fosseis os maltratados. Meus irmãos, 1 Coríntios 12, 26 diz o seguinte: se um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Na realidade, nós estamos presos um ao outro. O Evangelho, ele tem algemas invisíveis. O Evangelho, ele nos prende uns aos outros, se você for cristão. O que é que eu estou querendo dizer aqui nessa noite?
Se eu e você somos cristãos, existe uma coisa na nossa vida chamada compaixão. É isso que o autor está dizendo aqui, compaixão. E você me perguntaria, pastor, o que significa compaixão? Está muito claro nesse verso do número 3. Sabe o que significa compaixão? Que nós devemos considerar os problemas alheios como nossos. Sabe como nós nos comportaremos verdadeiramente como cristão? É a melhor maneira de se comportar, é como nós iremos lidar com o sofrimento do outro. Como você lida com o sofrimento do outro? Esse autor aqui no verso 3 está nos dizendo o seguinte, que esse sofrimento deve latejar diante da nossa própria pele. É como se nós sentíssemos o sofrimento de outro na nossa própria família. Eu sei que você talvez, possivelmente, não conheça alguém que está encarcerado, mas você conhece certamente alguém que está sofrendo, passando maus tratos. Deixe-me perguntar a você aqui nessa noite. Aliás, falar com você aqui nessa noite. Coloque-se no lugar agora, no lugar da mãe de um drogado. Se coloque agora no lugar de um pai que vai dormir e não sabe onde o filho está. Está na boca de fumo, atrás de comprar uma pedra de crack por 10 reais. Coloque-se no lugar dessa pessoa. Coloque-se, irmãos, no lugar de alguém que vem ao culto, ou esse domingo está pensando no dia de segunda-feira e não sabe o que vai colocar no fogo amanhã. Coloque-se no lugar dessa pessoa. Coloque-se no lugar de alguém, irmãos, que está vivendo uma fragilidade dentro do seu casamento. Coloque-se no lugar de uma pessoa dessa. Eu posso ir me permita um parêntese aqui. Ontem eu tive um compromisso, e eu, quando voltei desse compromisso, era quase 10 horas da noite. E eu vim ali pela rua João Soassuna, eu e Ritinha. E quando eu cheguei lá no sinal, em um dos sinais, tinha um rapaz com mais ou menos 1,85 m, semi-nu. Ele estava apenas de calcinha. E no corpo dele era um corpo cheio de estrelas. Eu não sei se eram tatuadas ou eram adesivadas, mas era cheio de estrelas. Ele era um travesti. E eu parei ali por um minuto no sinal, o sinal ficou vermelho para mim, eu olhei de lado. E meditando nesse texto, eu pensei no seguinte, sabe o que veio ao meu coração? Se coloque no lugar dos pais daquele rapaz. Ao ver ou ao se deparar com aquela cena, coloque-se no lugar até dele próprio. Depois de uma noite, entre aspas, de prazer, como é que aquela pessoa chega em casa? Quando a ficha cai, e que ele sabe que na realidade ele é apenas um objeto, ele não é um ninguém. O autor está me dizendo e dizendo a você o seguinte: se coloque nesse lugar. Você não é cristão, nós não somos cristãos, nós não rompemos com alguma religião, nós não rompemos com o ateísmo, nós hoje não somos cristãos. Coloque-se no lugar desses que estão sofrendo e sinta a dor deles, porque nós não podemos ser igual a essa parede, insensível. Verso 4. Você é cristão? Qual é a sua relação com o seu cônjuge? Olha o que ele vai dizer: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O que me chama a atenção aqui nesse texto é que parece que o autor diz uma coisa extraordinária aqui. Sabe o que ele está dizendo aqui nas entrelinhas? Que o nosso lar é o primeiro lugar onde o amor cristão deve ser praticado. O cristianismo começa em casa. E se você é uma pessoa inteligente, que eu creio que você é, o que o autor está dizendo aqui é o seguinte aos casados: lealdade e pureza
é o oxigênio do casamento. É isso que ele está nos dizendo aqui. Dizendo para uma geração, do primeiro século, que vivia entre dois extremos. Um extremo, irmãos, que esse pessoal vivia, era a influência pagã. Todo mundo poderia ter amante. Todo mundo poderia ter 2 ou 3 mulheres. Não tinha problema nenhum para aquela cultura, para a cultura grega. E vivia o outro extremo, que era o ascetismo. Existiam pessoas que eram discipuladas, orientadas, melhor dizendo, a não casar, porque o casamento para certo grupo era pecado. E o autor chega colocando o machado na raiz desses dois pensamentos e diz uma coisa extraordinária aqui. Por quê? Olha, quando a Bíblia diz digno de honra entre todos seja o matrimônio, sabe o que a Bíblia está dizendo? Fica claro que não há nenhuma classe humana a qual se deva proibir o casamento. Isso aqui tem um ensinamento para nós aqui nessa noite, que vai de encontro ao ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Você me perguntaria qual? Que o celibato compulsório, ou seja, obrigatório, não encontra de maneira alguma amparo nas Escrituras. Nós não podemos obrigar que uma pessoa que não tem o dom do celibato, que não nasceu para ser celibatário, não case. O autor está dizendo uma coisa interessante, assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Mas ele faz outra declaração aqui, na continuidade desse verso, bem como o leito sem mácula. Interessante aqui, eu tiro 3 verdades a mais aqui, nesse texto, nesse verso número 4. Primeiro, o matrimônio ele é honroso, não somente para os cristãos, mas também para os não cristãos. E o autor diz uma coisa interessante aqui para nós cristãos. O matrimônio, ele exige relacionamento sexual puro. O que é que ele está dizendo quando ele usa esse termo, leito sem mácula? Não traga para dentro do seu casamento práticas mundanas, como pornografia, como adultério, como práticas sodomitas. Não trate sua esposa como uma prostituta, nem trate seu marido como um amante qualquer. Digno de honra, diz aqui o texto muito claro, entre todos seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula. E você diria, pastor, me dê uma razão para isso, para eu ser tão bom, tão puro dentro do casamento. Está aqui a razão. Ele diz, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Interessante, irmãos. Impuros aqui é quem pratica sexo antes do casamento. E adúlteros aqui, os irmãos sabem, né? É quem está casado, mas pula a cerca. Interessante. Hoje eu vim conversando com o Ritinho acerca de um casal que nós conhecemos. Essa pessoa entrou em um casamento com o marido de outra pessoa. Outra pessoa se divorciou, eles se casaram, inclusive em uma igreja, e hoje são casados. E o pai dessa pessoa disse que o casamento, a vida da filha era uma bênção, que a filha era casada. Pense como Deus tem abençoado aquele relacionamento. E eu vinha com o Ritinha comentando sobre esse fato, e Ritinha fez uma pergunta a mim: por que vivem tão bem, apesar de viverem em adultério? Porque têm bens, porque melhoraram financeiramente, porque não brigam, porque são tão, entre aspas, bem casados. Por que não há o julgamento de Deus? Ritinha questionava isso. Interessante, irmãos. Existirá pessoas que aqui na terra se deparará com um vingador. O vingador pode ser até a pessoa que foi traída, matar. E há pessoas que viverão anos a fio no adultério, pensando que está no bem bom. Mas naquele grande dia, ele não se deparará com o vingador, como tem lá em 1 Tessalonicenses 4, o vingador carnal. Mas ele estará sendo julgado diante do grande Deus. Sabe o que eu quero dizer aqui para você? Mantenha seu matrimônio, mantenha seu casamento, lute por ele. Faça dele um lugar santo. Tem um louvor que a gente canta muito aqui, né? Minha casa será uma casa de bênção. Que a sua casa seja, que a minha casa seja.
Mas nós não estamos imunes a isso. Versículos 5 e verso 6. Eita Jesus! A relação com o dinheiro. Olha o que ele diz aqui. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Irmãos, você sabe que o termo avareza significa amor ao dinheiro. Uma coisa que me chama a atenção é a seguinte: olha, com a mesma nota de 10 reais que você compra pão, você pode comprar uma pedra de crack. Então, o dinheiro em si é neutro. O dinheiro em si, ele nem é bom nem é ruim. O problema é a atitude. O problema é o uso que nós fazemos dele. E o autor está dizendo uma coisa aqui: se nós somos cristãos, nós devemos ser livres da avareza. O que é que ele está dizendo aqui? Que o problema não é carregar o dinheiro no bolso. O grande problema de muitos cristãos é entronizá-lo no coração. É quando o dinheiro passa a ser para nós um Deus. E ele, interessante que nesse verso de número 5, ele nos dá um antídoto. Qual é o antídoto para a avareza? Qual é a vacina para a avareza? Ele deixa muito claro aqui: é o contentamento, que é diferente da acomodação. O autor não está dizendo que você não pode ter um emprego melhor. O autor não está dizendo que você não pode se capacitar melhor. O autor não está dizendo que você não pode lutar na vida para dar um conforto melhor à sua família. Mas o autor está dizendo o seguinte: que você tem que ser contente com o que você tem. Que o remédio para a avareza chama-se contentamento. Eu gostaria de dizer algo aqui: se você, irmãos, está em busca de um emprego melhor, se você está em busca de um salário melhor, mas o objetivo disso é abençoar outras pessoas e a glória de Deus, continue. Mas se você está buscando isso, e isso está lhe afastando das coisas do Senhor, você está em pecado. Um dos salmos que eu mais amo na minha vida, é um dos salmos mais pequenos da Bíblia, é o Salmo 131. Quando Davi diz o seguinte: Senhor, não é altivo o meu olhar, nem tampouco, Senhor, é soberbo o meu coração. Eu não ando à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais para mim. Não é isso que ele diz lá? Eu fiz calar e eu fiz sossegar a minha alma. O que era que estava acontecendo ali? Davi estava sendo, irmãos, acusado de querer tomar o trono de Saul, de olhar para a coroa de Saul, de olhar para os rebanhos de Saul, de olhar para a cama de Saul, de olhar, irmãos, para a quantidade de mulheres que Saul tinha, de olhar para o palácio de Saul, das tendas maravilhosas que Saul tinha, e dizer: eu quero para mim. Davi diz: Senhor, quando a minha alma quer dizer que eu tenho direito a isso, porque ele já tinha sido, a promessa já havia sobre a vida dele, de que ele seria rei de Israel, ele diz: eu digo à minha alma, se contente, eu faço ela calar. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu não permito que o velho homem fale comigo. Que coisa maravilhosa, irmãos. O problema do não contentamento, sabe o que é? De uma pessoa que é descontente, é que ele sempre será insatisfeito. Ele é insatisfeito com a casa que tem, ele é insatisfeito com a família que tem, ele é insatisfeito com o pai que tem, ele é insatisfeito com o cônjuge que tem, porque na realidade ele é alguém descontente. E o autor diz algo interessante para você que é cristão. Olha o que ele diz, olha. Verso 5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que ele tirou várias passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus falou com Jacó, lá em Gênesis 28:15. Que ele tirou de passagens como quando Deus falou através de Moisés, Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Que ele tirou de passagens aqui quando Deus falou a Josué, capítulo 1, verso 5.
Qual é o maior contentamento que você pode ter na vida? Saber que Deus está com você. A ponto de John Knox, analisando esse texto, ele dizer o seguinte: o homem com Deus sempre será a maioria. Aonde quer que você se encontre, da maneira como você estiver, se Deus estiver com você, você sempre será a maioria. E ele continua falando sobre esse tema, sobre a avareza, no verso 6, dizendo o seguinte: olha, assim afirmemos confiantemente, ou seja, para que você seja contente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Ele vai lá para o Salmo de número 118, verso 6, e diz o seguinte, parece que nas entrelinhas ele está dizendo o seguinte: eu tendo Deus como meu auxiliador, eu não temo nada, eu não temo ninguém. Posso lhe dizer uma verdade aqui nessa noite? A coisa que eu mais penso na minha vida é quando chegar a hora de eu morrer. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho pedido uma coisa a Deus: Senhor, não permita que eu morra como um covarde. Ou seja, quando a hora da morte estiver à beira da minha cama, por dizer assim, que eu tenha serenidade para morrer. Essa semana eu estava vendo uma reportagem de um rapaz de 42 anos. Eu não sei qual o estado, não lembro agora. Ele tinha 2 filhas lindas e uma esposa de 40 anos. E ele foi internado com Covid. Interessante que ele foi simplesmente para a enfermaria. Mas ele pega o celular e grava vários áudios para a esposa. Sabe o que ele diz a ela? Eu sei que a minha hora está próxima, mas não chore. Eu sei para onde vou. Eu só peço uma coisa a você: lute pela salvação de nossas 2 filhas. Não permita que elas vá para o mundo. Com 2 dias esse rapaz foi entubado e faleceu. E a filha dele colocou esse áudio nas redes sociais e está bombando aí. O que é que esse rapaz estava dizendo naquele áudio? Que Deus era o auxílio dele. Que com Deus até a hora da morte para ele era um prazer. Essa é a maneira cristã de morrer. Interessante que, com base aqui nesse texto, eu gostaria de narrar uma passagem verídica. A igreja primitiva, ela tinha um grande pregador que ele era conhecido como o Boca de Ouro. Ele chamava-se João Crisóstomo. E certa vez João Crisóstomo, ele foi levado até o imperador para abandonar a sua fé. E o imperador, olhando nos olhos daquele homem, daquele pastor, daquele teólogo, disse o seguinte: eu vou desterrar-te. Ou seja, vou fazer com que você suma da terra. Sabe o que ele respondeu ao imperador? Você não pode fazê-lo, pois o mundo é a casa do meu pai. O imperador voltou-se para ele e disse: matar-te-ei. Ele replicou dizendo o seguinte: isso não está nas tuas forças, pois minha vida está escondida em Cristo e em Deus. O imperador, muito irritado, o ameaçou: privar-te-ei de tudo o que possuis. João Crisóstomo olhou nos olhos do imperador e respondeu o seguinte: olha, isso também é impossível, pois o meu tesouro está no céu e as minhas riquezas estão dentro de mim. Isso deixou o imperador ainda mais irado, e ele disse o seguinte a João Crisóstomo: eu vou separar-te então de todos os teus companheiros e não te restará sequer um único amigo. Então ele respondeu, o pregador, aquele imperador, o seguinte: nem isso podes fazer-me, pois o meu amigo divino jamais me deixará. Ele está usando esse texto. Desafio-te, orgulhoso imperador, tu não podes fazer nenhum mal. Sabe o que esse pregador estava dizendo àquele imperador? O que está escrito aqui no verso 6 desse capítulo que nós estamos analisando nessa noite. O Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Na realidade, o homem não te pode fazer nada. Segundo ponto,
Uma vida transformada é conhecida por sua fidelidade. Você é cristão? Verso 7, verso 8 e verso 17. Vamos a eles? Olha o que ele diz no verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiver. Meus irmãos, se nós somos cristãos, nós deveremos ser fiéis às nossas lideranças. Interessante o que ele está dizendo aqui é o seguinte: parece que esses líderes já haviam até morrido. Tinham passado por esse rebanho, eram pessoas que já haviam partido, mas interessante que eles deixaram um legado. E o autor diz aquele escrito o seguinte: ei, honrem essas pessoas, lembre-se dessas pessoas. Eu gostaria de, com base nesse verso 7, dizer a você o seguinte: que liderança você deve honrar? E por favor, eu não estou mandando você pegar um pastor, eu não estou mandando você pegar um presbítero e colocar num pedestal. Porque esse é um lugar que o pastor, um presbítero não pode estar. Mas se nós somos cristãos, nós temos que honrar pessoas com base nesse verso 7 aqui, primeiro, que pregam a palavra de Deus. Na realidade, essa é a única passagem onde pastor é chamado de guia. E é isso que um pastor é. Um pastor, ele mostra o caminho. Um pastor, ele direciona a igreja. Ele direciona as suas ovelhas, como guias dessas ovelhas. E ele diz o seguinte, que nós devemos honrar pessoas que pregam a verdadeira palavra, mas não só isso. Com base nesse verso 7, ele está dizendo aqui que nós devemos ser fiéis a uma liderança que não só prega, mas que também vive o que prega. Interessante, né? Que ele diz o seguinte, olha, lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E olha o que ele diz aqui, e considerando atentamente o fim da sua vida, ou seja, como eles começaram, como eles terminaram, como foi a vida cristã dessas pessoas. Será que eles eram alguém que pregaram a palavra e foram um exemplo de vida? Se essas pessoas foram assim, honre-o. Eu já disse aqui reiteradas vezes, que o maior juízo que Deus pode aplicar à igreja, a qualquer igreja, é tirar dela um pregador que é fiel à Escritura e no lugar desse pregador, colocar um palhaço. Não existe julgamento maior de Deus sobre uma igreja. E ele continuando aqui, ele diz o seguinte, olha, quem você deve seguir? Primeiro, um pastor que prega a palavra, um pastor que prega e vive a palavra e mais, que é digno de ser imitado. Eu gostaria de lhe perguntar uma coisa aqui nessa noite. Será que nós pastores daqui, irmão, qual a liderança daqui? Nós somos preocupados com missões? Será que nós somos preocupados com a nossa santidade? Será que nós somos preocupados com a sua vida? Se nós somos pessoas assim, nós não merecemos estar em um pedestal. Mas nós devemos ser pelo menos honrados por vocês. Vocês serem fiéis a nós. Não temos em nós um ídolo, não é isso. Mas temos em nós uma pessoa que você pode confiar. Logo no início do cristianismo, a minha maior dificuldade foi essa. Eu posso confiar nessa pessoa? Eu posso confiar nesse alguém? E interessante que logo no início eu me decepcionei demais, eu creio que foi um trabalhar de Deus na minha vida. Porque eu procurava alguém para seguir, eu não estou dizendo que não tinha. Mas as pessoas que eu procurava normalmente, irmãos, eu me decepcionava. E aquilo me entristecia. A ponto de várias vezes eu me arrumar para ir para a igreja e dizer a Rita, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou mais não. Por quê, irmãos? Porque eu olhava para as pessoas que deveriam me guiar. Eu olhava para pessoas que deveriam mostrar para mim o caminho, mas eles próprios não estavam no caminho. Como isso doía? Como isso era doído para mim? Como era difícil para mim isso? Interessante que no verso 17 agora, ele diz algumas coisas a mais acerca da fidelidade à sua liderança. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Eu acho interessante aqui porque o autor está dizendo o seguinte, ó,
que nós devemos obedecer aos nossos guias e ao mesmo tempo sermos submissos a ele, desde que ele seja um homem de Deus. Interessante, a Bíblia, irmãos, ela reprova a atitude de qualquer pastor que ele seja um ditador, que ele pastoreia a igreja com mão de ferro. Está lá em 1 Pedro 5,3. Mas a Bíblia também rechaça, a Bíblia também refuta a atitude de um crente que é totalmente desobediente aos seus líderes espirituais. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Você diria uma coisa aqui, olhando para esse verso 17, eu gostaria de dizer algo a você. A pessoa mais difícil de se salvar na igreja é um pastor. João Crisóstomo, esse mesmo aqui, ele tinha essa mesma ideia que eu tenho. Porque o pastor não vai apenas prestar conta da vida dele. O pastor vai prestar conta da vida de cada um de vocês. Naquele grande dia, por exemplo, se nós subíssemos hoje, Deus vai me chamar e vai dizer o seguinte: apresenta a Luísa. Mas a Luísa andava assim. Você nunca chamou a Luísa para conversar? Você nunca disse a Luísa, nunca pregou para a Luísa a verdade, nunca aconselhou a Luísa, nunca mostrou o caminho a Luísa. Por quê? Veja que responsabilidade do pastor. E ele continua dizendo o seguinte no verso 17: para que ele faça, ou seja, para que ele pastoreie com alegria e não gemendo. Irmãos, se Deus escuta o gemido de uma igreja, será que Deus não escuta o gemido de um pastor? Quantos pastores hoje estão no púlpito, cansados na obra e cansados da obra? Pastores em crise, pastores com a vida esfacelada, não dormem à noite. Isso acontece com todo pastor, irmão. Não dormir à noite, perder o sono, ver o dia amanhecer. Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe alguém indo para o inferno. E você lutando com aquela pessoa, tentando mostrar àquela pessoa o caminho, e o camarada é desobediente. E isso não traz proveito nem para a igreja, mas isso também não traz proveito para o pastor. Posso fazer a você aqui um desafio nessa noite? Seja ovelha. Eu também devo ser ovelha. Seja ovelha. Deixe ser pastoreada. Permita que a gente me pastoreie. Porque quem vai ganhar com isso sou eu, mas quem vai ganhar com isso também é você. É o pastor James, é o pastor Jorge, é o pastor Hilder, é o presbítero Fabrício. Nós vamos ganhar. Já estou terminando, irmão. Mas antes de terminar, eu chamo a sua atenção para o verso 8. Tem tudo a ver com o verso 7 e o 17. Quando ele diz o seguinte, olha: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Interessante que ele fala aqui de líderes fiéis. Mas uma coisa que me chama a atenção é que os líderes da igreja, eles são transitórios. Haverá um tempo que eu não estarei mais aqui. Mais algumas primaveras eu não estarei mais aqui. Não sei se na glória, não sei se Deus vai me levar para outro lugar, mas líderes são transitórios. Eles vêm e vão. Eles chegam e passam. E infelizmente eu tenho que dizer isso a você: líderes fiéis podem ser sucedidos por líderes infiéis. E eu lhe pergunto, quando isso acontecer, um líder infiel que introduz falsa doutrina, um líder infiel, irmãos, que dá péssimo testemunho, quando falta exemplo, o que você vai fazer? Como o autor aos Hebreus, ele é cirúrgico. Ele coloca esse verso 8, logo após o verso 7, obviamente, mas não é à toa. O que ele está dizendo é o seguinte: quando você começar a olhar para os desmantelados, quando você começar a olhar para os guias que não têm compromisso nem com sua vida, nem com a palavra, nem com Deus, e você diz: ah, como fulano, já ouviu essa frase? Ah, como fulano é desmantelado, ah, é pastor, ah, é presbítero, ah, é isso aqui, enfim, ah, é crente. Quando faltar exemplo, olhe para Jesus, porque ele não muda. É isso que o autor está dizendo.
Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Louvado seja o Senhor. E um comentarista, analisando esse texto, ele diz o seguinte, olha: nunca construa sua vida sobre nenhum servo de Deus. Construa sua vida sobre Jesus, porque Ele não muda. Eu posso me decepcionar, você também pode me decepcionar, mas o Senhor jamais fará isso. Louvado seja Deus. E por fim, uma vida transformada é conhecida por seu culto. Nós estamos em um culto aqui nessa noite. Eu chamo sua atenção para o verso de número 9. A gente vai rapidinho agora. Olha o que ele diz no verso 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimento, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Interessante. Eu disse no início da minha fala que as pessoas para os quais essa carta foi emitida, elas estavam a ponto de migrar de novo do cristianismo para o judaísmo. Elas estavam a ponto de apostatar da fé. Por quê? Porque muitos diziam a ela o seguinte: não podem comer carne de porco, você tem que guardar o sábado se quiser ser salvo, não pode isso e não pode aquilo. Existia muita dieta alimentar. Uma coisa interessante que o autor diz aqui: ei, não se deixe levar por essas coisas. Vou lhe dar um conselho aqui nessa noite. Com a Bíblia aberta em nossa mão, nós somos livres. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Que não é o alimento, ou a dieta alimentar, ou o nome da placa da nossa igreja, que nos conduzirá ao céu, que fortalecerá a nossa vida cristã. O alimento fortalece o estômago, mas só a graça de Deus é que poderá alimentar o nosso coração. Portanto, nessa noite eu tenho algo a lhe dizer aqui. Não se deixe envolver por novidades. Não se deixe envolver por doutrinas, irmãos, que chegam na igreja de repente, doutrinas falsas, doutrinas variadas. Não, o Evangelho já foi nos dado, o Evangelho está em nossas mãos, é para todo aquele que nele crê. Se agarre nesse Evangelho, por quê? Porque você terá a salvação. O versículo de número 9, ele está dizendo isso: não vos deixe envolver por doutrinas estranhas. Doutrinas estranhas aqui era voltar ao judaísmo, uma delas. Porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimento, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Verso 10. Possuímos o altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Preste atenção aqui nessa noite. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte: que o lugar que eu estou aqui é mais santo do que o lugar que você está aqui. Porque nós consideramos esse lugar o altar. Aqueles crentes, esses crentes aqui, eles estavam sendo taxados de pessoas que não tinham intimidade com Deus. Por quê? Porque eles não possuíam mais o templo para adorar. Eles não traziam mais sacrifícios para o altar. Então as pessoas olhavam para ele e diziam: como é que você pode adorar um Deus assim? Isso aconteceu comigo e com você. Nós retiramos as imagens da nossa parede. Nós deixamos de pagar promessas. Não há mais necessidade de idiotices, me permita o termo, na nossa vida. Eu não preciso ir de 4 horas da tarde da minha casa para a igreja de Bodocongó, a igreja católica de Bodocongó, de pés descalços, pagando o preço. Eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque nós temos um altar sim. E não é aqui. O escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: o altar é a cruz de Cristo. Nesse altar, todos os nossos pecados foram perdoados. Portanto, eu não preciso mais pagar o preço para ser salvo, porque o preço já foi pago. O sacrifício já foi oferecido. Por essa razão, com certeza, irmãos, nós podemos dormir em paz. Porque eu e você, me permite dizer isso, nós não iremos mais para o inferno. Nós somos cidadãos dos céus. Você entende? Você entende que uma vez por todas você entregou a sua vida a um carpinteiro
que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré, que começou o seu ministério com 30 anos e durante 3 anos curou enfermos, ressuscitou mortos, foi entregue numa cruz por amor a mim e a você. E o fato de você colocar a sua fé nesse homem, que ao mesmo tempo era homem e que ao mesmo tempo era Deus, o altar que ele erigiu ali naquele monte, no Gólgota, irmãos, nos dá a perfeita convicção de que hoje à noite, se eu ou você partirmos, nós seremos recebidos na glória. O altar é a cruz, já foi oferecido tudo lá. Versos 11 e 12. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação, ou seja, como oferta pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Uma coisa me chama a atenção aqui nesse verso 11 e verso 12. Existia o chamado dia da expiação. Era o dia que o sacerdote pegava um bezerro ou pegava um cordeiro, sangrava ele no altar, mas o corpo dele era levado para fora do tabernáculo, ou para fora da cidade de Jerusalém. Tipificando o quê? Tipificando que todos os pecados anuais de Israel estavam sendo pagos. O escritor aos Hebreus lembra disso, tomando como base Levítico 26. E diz para aquela geração o seguinte: será que vocês não perceberam? Será que vocês não perceberam que os animais que eram sacrificados era apenas símbolo do Cordeiro perfeito que veio ao mundo? Será que vocês não perceberam que o sacerdote que oferecia aqueles sacrifícios não era apenas símbolo, sombra do sacerdote perfeito que é Jesus Cristo? Ele está dizendo uma coisa muito interessante aqui, que Jesus, como sacrifício perfeito, ele não foi morto em Jerusalém, ele foi morto fora das portas de Jerusalém. Ao mesmo tempo ali estava sendo oferecido o sacrifício perfeito, que não precisava mais ser repetido, mas ao mesmo tempo ali o sacerdote era ele próprio. Por essa razão, meus irmãos, nós não precisamos mais sacrificar. E outra coisa me chama a atenção aqui: ninguém terá perdão dos pecados se não trilhar esse caminho. E você me diria: pastor, que caminho, pelo amor de Deus? Verso 12. Por isso, ou seja, por seguirmos esse sacrifício perfeito, temos nossa fé nele, por seguirmos esse sacerdote único, um sacerdote superior, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Olha o verso 13. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. O que é que o autor está dizendo aqui? Que aquele povo, isso era um choque. Ele estava dizendo que aquele povo deveria sair do arraial, ou seja, saia dessa nação incrédula. É assim que ele chama o povo de Israel. Rompa com o judaísmo. Rompa com essa religião ultrapassada e fique no cristianismo. É isso que ele está dizendo aqui. E saiamos, pois, a ele. Ou seja, ele chama o povo para romper com essa religiosidade farisaica. Meu irmão, então eu dizer algo aqui a você. Você não só é crente quando está aqui. Esse ambiente aqui não é mais santo do que na sua rua. Esse ambiente aqui não é mais santo do que seu trabalho. Esse ambiente aqui não é mais santo do que o lugar que você estuda, que você trabalha, de que você tem amigos, do bairro que você joga, aliás, do bairro que você mora, da academia que você frequenta. Não é. É isso que o autor está dizendo aqui. Nós não podemos nos contentar com uma santidade intramuros. Ele chama eu e você para sairmos. E sairmos para quê, pastor? Para sofrer. Para sofrer. Ele diz que nós devemos aqui no verso 13, levarmos o nosso vitupério. O que é vitupério? É insulto, é vergonha. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que aquela pessoa chamada Jesus Cristo, que você resolveu seguir, que você acredita que o sacrifício dele foi perfeito, essa pessoa, ela foi crucificada como um proscrito. Essa pessoa foi expulsa pelos homens, acusado de ser criminoso. Essa pessoa foi contado entre os transgressores. O que ele está dizendo a mim e a você aqui,
como disse a esse público que ele escreveu inicialmente, é que o cristão deve estar preparado para suportar o mesmo tratamento que Cristo suportou. Vou dizer algo aqui que dói, mas é verdade. As tribulações vêm para nos moldar. As tribulações da nossa vida vêm para aparar as nossas arestas. As tribulações da nossa vida chegam para nos colocar mais de joelho. As tribulações da nossa vida chegam para mostrar que nós não somos muito bons. Como tem gente autossuficiente. Talvez você esteja aqui dizendo, pastor, meu casamento é blindado, é não. Talvez você esteja dizendo aqui, eu tenho um bocado de filho blindado, é mentira. Talvez você esteja dizendo aqui, meu testemunho é irretocável, é não. Talvez você esteja dizendo aqui, pastor, eu sou um crente quase perfeito, não é. E muitas vezes Deus coloca um espinho no ninho, para a gente entender que nós não somos. E quando nós saímos desses muros, que as pessoas chegarem para nós e dizem, você é cristão, nós temos que defender essa fé, mesmo vivenciando o que nós estamos vivenciando. Deus não nos chamou para ser estrela. Não nos chamou. De maneira alguma. Sabe o que significa levar o seu vitupério? Significa sofrer perseguição pela fé que você defende. Se abreve o tempo, e se abrevia demais, onde nós vamos ter que nos posicionar. Parece que esse vai ser o grande problema de alguns cristãos. Diante de alguns grupos que têm se levantado aí, você vai ter que se posicionar contra aborto, contra homossexualismo, contra a legalização de drogas. Jesus me chamou para sair desses muros e se posicionar. Qual vai ser a sua posição? Qual vai ser a minha posição? Vamos finalizar, verso 14. Por que tudo isso, pastor? Por que sofrer? Né? Por que seguir esse Jesus? Por que seguir ou dar crédito a esse sacrifício perfeito feito por esse sumo sacerdote? Verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Meus irmãos, tudo que nós passarmos aqui é transitório, até as provas. Talvez você não queira ouvir isso, né? Mas eu tenho que dizer, logo estaremos no céu. O que o autor está dizendo aqui no verso 14 é o seguinte, nossa esperança não se limita a uma cidade terrena, ao que acontece por aqui. Nossa esperança está na cidade celestial, prestes a se tornar visível. Irmãos, olhem para o verso 14, na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O que é que ele está dizendo aqui? Não há nada aqui na terra de permanente. Nossas raízes não são daqui. Nosso destino não é aqui. Nosso lar é o céu. Nossa recompensa não será recebida aqui. Nós estamos de passagem. Nós caminhamos para uma pátria superior. Meu querido, você não é daqui. C.S. Lewis diz algo interessante. Ele diz algo mais ou menos o seguinte, ele diz, eu posso ter tudo, mas eu não sou plenamente feliz na terra. Sabe por quê? Porque eu não nasci para estar aqui, para fincar raízes aqui, para viver aqui. Eu creio que você também se sente assim. Tudo que tem sido lhe apresentado de bonito fica velho. Tudo que tem se apresentado de bom para você é perecível. Mas Deus nos prometeu o seguinte, uma Jerusalém celestial. Nós iremos para lá. Viveremos com Ele para sempre. Você encontrará Jesus e o verá face a face. Portanto, independente do que você está vivendo, continue firme. Continue firme na sua relação com os outros. Com seu próximo, com seu cônjuge, né? Com o dinheiro, com sua liderança. Ei, e frise,
para prestar um verdadeiro culto àquele que morreu, se entregou, ressuscitou e um dia voltará por amor a mim e por amor a você. Que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome do Senhor Jesus.